Então, meu nome é Olavo, eu trabalho no governo do estado de Pernambuco. Eu trabalho na agência de TI. Eu sou analista de governança e gerente de projetos lá da TI. E hoje a gente vem falar do pensamento Lean na administração pública, do ponto de vista geral, não apenas para o estado de Pernambuco, tá? Eu também sou professor de agilidade, de gerenciamento de projetos ágeis do governo do estado, lá na Escola Corporativa do Governo, no Cefosp. Tá? Então, em breve vai ter um curso online. Eu fiz a primeira turma desse curso em novembro do ano passado e com a pandemia não tive... ia ter uma turma presencial em maio, mas foi adiado e agora a gente vai ter que fazer online, né? Então a gente vai falar do pensamento Lean. Foi um convite lá do Cefosp, Marilene, da Etienne, da Leônia, e para dar continuidade no pessoal aí que tem tratado diversos assuntos. Aí eu trouxe aqui, ó, a gente vai falar, deixa eu mostrar para vocês, do histórico do Lean, que veio lá do Japão. A gente vai falar, é a primeira vez que eu faço isso, mas a gente tem que ter coragem, a gente tem que estar aberto. A gente vai falar de liderança e valores do Lean, como é que ele pode ser aplicado na administração pública, no governo. Muitas das coisas que eu vou falar aqui vale para qualquer tipo de empresa, mas eu vou dar o foco, obviamente, na administração pública. A gente vai falar aqui de alguns casos que eu considero como desperdício. O Lean é focado na geração de valor e redução dos desperdícios, tá? Boa tarde, Ana Lúcia. Então a gente vai falar aqui, ó, desperdício. Todos esses cartões aqui são focados em algumas atividades do governo que a gente pode trabalhar melhor. A gente vai falar um pouquinho aqui, um breve overview, muito breve, porque pela restrição do tempo, de Lean Startup e PDCA, certo? PDCA. E a gente vai falar um pouquinho desse carinha aqui, ó, Value Stream Mapping, ou mapeamento de fluxo de valor. Então me desculpe aí que é a primeira vez. Eu estou acostumado, eu comecei a fazer algumas lives baseado no Zoom, mas não no Instagram, e eu improvisei com esses cartões aqui. Obrigado, Ana Lúcia. Isso faz parte, a propósito, do projeto Cefosp em casa. Como a gente não tem a oportunidade de fazer presencialmente, então o Cefosp vai até a sua casa, e hoje eu estou na casa de vocês, e muito obrigado por estar com vocês, né? Então vamos agora falar do Lean. Tá, vamos falar do Lean. Então, o que é o Lean? O Lean nasceu lá no Japão, 1938, ou seja, em pleno início da Segunda Guerra Mundial, quando na empresa Toyota, mas antes ainda da empresa Toyota ser a empresa que ela é, que era a Toyota. E lá esse JIT quer dizer Just in Time, que é a base do Lean, que é o que? Produzir apenas na hora certa, que é o termo utilizado até hoje, desde então. Que nada mais é do que entregar os automóveis naquela época de acordo com a demanda. Então o Lean, ele começou naquela época, e a Toyota naquela época ela produzia em torno de 200 carros por ano, e lá em Detroit, nos Estados Unidos, que acredito que até hoje ainda é a capital mundial da produção automobilística, era mais de 10 vezes, milhares de vezes, né? Em torno de 7 mil carros por dia. Tinha uma diferença muito grande entre o que a produção japonesa fazia durante um ano e até a relação por dia lá nos Estados Unidos. Então era preciso um novo sistema de produção
que focava na eliminação de desperdício. Então, toda vez que vocês ouvirem a palavra desperdício, é sinônimo, evitar o desperdício, na verdade, é sinônimo de Lean. E o cara que foi um dos pioneiros disso aí foi o Tashio Ono, e uma das variáveis, na verdade, um dos princípios é esse aqui, ó. Maximizar as atividades que agregam valor. Então, tudo que a gente faz na empresa, seja ela pública ou privada, de acordo com o Lean, a gente tem que maximizar tudo que tenha valor. Mas o grande dificultoso para nós todos é identificar o que é que faz, qual o conceito de valor, e a gente vai ver um pouquinho ainda hoje à tarde, tá? Com processos, como é que eu maximizo as atividades que geram valor, que agregam valor? Com processos estáveis e padronizados. Uma coisa bem interessante quando estava produzindo esse material, eu me esqueci que quando você colocava algo na frente da tela, ele invertia. Igual o espelho. Aí a câmera está invertida e eu estou, por isso, colocando aqui, porventura alguma parte vai ficar fora de foco, beleza? E outra coisa bem interessante do Lean é o que? Autoaprendizagem e melhoria contínua. Então não basta apenas eu fazer o certo e aquilo que agregue valor, se depois eu esquecer e eu perder o controle do processo. Eu tenho que melhorar continuamente. E para eu melhorar continuamente, uma coisa que o Lean traz é tratar a perspectiva de análise de tudo que a gente faz do ponto de vista holístico, sistêmico. Então o holismo também é um dos fundamentos do sistema Lean. Se eu não verificar, se eu não fizer o mapeamento do meu processo, se eu não entender como funciona a minha empresa, as inter-relações entre as pessoas, entre as ferramentas, os softwares, os produtores, eu não vou estar aplicando o Lean em sua inteireza. Deixa eu ver quem está entrando. Tá, então, alguém pode fazer alguma pergunta aí. Tá? Eu vou ler os 10 minutos finais, eu vou começar a ler. Então, esse é o Lean que evoluiu até está em contínua evolução. Certo? Então, ele começou onde? Lá no Japão. Baseado no controle da qualidade, melhoria contínua dos processos e controle dos desperdícios. Eu não vou aqui falar dos 7 desperdícios do Lean, porque não vai dar tempo. A gente vai focar em alguns deles, que é a espera, que é aqui que eu vou mostrar para vocês, que está mais baseado na parte de liderança, que a gente vai falar agora. Então, vamos fazer a liderança. É muito importante a liderança Lean, principalmente na questão da administração pública, porque a gente tem que identificar qual é a nossa estratégia. Nossa estratégia enquanto pessoa, enquanto empresa, enquanto governo. O governo quer atender a quem? Então, qual a estratégia do governo? Qual o seu planejamento para atender a sociedade? A gente ouve falar muito em planejamento estratégico. Então, quem é o cliente do governo? Quem é esse cliente? É o cidadão? É ele mesmo? São as empresas? É a universidade? É o sistema G? Então, se o governo, a gente está focando no Lean, na parte do governo, se o governo não identificar a sua estratégia e o seu cliente, qualquer empresa, você, enquanto indivíduo, você não vai ter propósito. Então, a gente primeiro tem que, antes de identificar qual é o seu processo, por que você existe, qual é o seu propósito. Quando eu falo qual é o seu propósito em relação a tanto do ponto de vista de um órgão, de uma entidade pública, ela existe para quê? Ela foi criada para quê? Ela vai atender a quem?
Então, muitas vezes eu vejo no governo algumas iniciativas que surgem sem antes tenhamos esse fundamental, que é o propósito. São colocados recursos, eu não estou falando nem de desperdício público, e sim o porquê está tendo gasto público. Então, o pensamento Lean ele traz muito por que eu devo fazer aquilo. E só depois o que. Então, quando vocês observarem qualquer iniciativa da empresa de vocês, na autarquia de vocês, na secretaria, na entidade que vocês estão trabalhando, questione o seu gestor, questione o seu líder, se é que ele é líder, questione o seu gerente, a sua chefia. A administração pública é muito baseada em chefia, em hierarquia. Questione o propósito de maneira bem aberta, bem transparente, porque eu acredito que é o fundamental para que tenhamos o investimento público adequado. Então, a gente tem a ver, o que a gente tem na parte de governo é o que? Isso aqui. Muito da iniciativa é baseada, eu falo com quem, para quem, eu tenho silos de desenvolvimento, eu reporto para alguém, não que a hierarquia, o ordenamento hierárquico das nossas empresas não seja importante, ela é. Mas mais importante do que a hierarquia, vocês observam que aqui tem um menos hierarquia, a gente precisa de mais liderança. Então, para eu identificar o meu processo, se eu tenho que trabalhar baseado naquilo que gera valor, eu não preciso que alguém me diga o que é o correto. Eu preciso que alguém me lidere de maneira adequadamente, que alguém me convença qual é a estratégia dessa unidade, desse setor, e a gente identifica adequadamente, voltando, qual é o nosso cliente. Porque aí a gente vai entender o porquê a gente está fazendo aquele trabalho, o que é de fato aquele trabalho, e a gente identifica qual é o propósito desse trabalho. Então vocês estão percebendo que a parte da gestão Lean, ela é bem baseada na questão de propósito, que é uma palavra entre aspas da moda. A gente tem que ter muito cuidado quando utiliza as palavras, porque elas podem ter um desvio da sua conotação original, tal como coach, que foi pulverizado, né, como uma coisa ruim, ou uma coisa, como é que eu diria, uma coisa pejorativa, mas na verdade não é. Mas o propósito é o fundamental para tudo, enquanto até indivíduo. Então, deixa eu pegar aqui meus cartões. A gente precisa de menos controle. Teve um debate bem interessante nessa semana do que é uma atividade produtiva. O que é uma produção? É aquilo que gera algo tangível, algo de valor, ou é aquilo feito para controlar os outros? Não que os órgãos de controle, as atividades do dia a dia de controle, elas não sirvam, elas são necessárias. Mas a gente controla muito, entrega pouco e esquece da produção. Quando eu falo produção, a palavra produção no Lean tem a ver com... O pessoal está comentando aí, coach tem briga, se me chamar de coach tem briga. Então, a palavra produção remete ao processo fabril de produzir algo. Para quem? Para o cliente. Então, a produção na administração pública é o quê? Para o cidadão. Se a gente não estiver preocupado com a pessoa que está lá na ponta, seja qual for a classe social, e a gente se preocupar só com o controle, a gente não vai gerar nenhum valor. Não estou aqui com o cartão do valor, mas a gente tem que gerar valor para a população, e principalmente nos dias atuais que o dinheiro está escasso, não se tem dinheiro para nada, mas o Brasil é um país tão peculiar que quanto mais se aplica recursos inadequados, a gente identifica que tem muito dinheiro ainda. Então, o que está acontecendo?
Se vocês observarem, tem um repórter do Banco Mundial, é Doing Business, que classifica o grau de facilidade de alguma empresa investir no Brasil. Esse ranking ele é composto de 190 empresas. E o Brasil ele é o 124 de 190. Existem 190 países e o Brasil é a posição 124. Vê quem está na frente do Brasil. Dentre outros, tá? Singapura, Malásia, Lituânia, Estônia, Tailândia, Letônia, Cazaquistão, a Rússia, Turquia, Ruanda, Armênia, Marrocos, na América do Sul, México, Chile, Colômbia, Peru e Uruguai. Então, o Brasil é muito mais rico que a maioria desses países, se não for mais rico do que todos. Não somados, né? Mas porque a gente consegue ser 124 dos 124. Um momento, gente. Olha, desculpa, mas live online, ao vivo, é assim. Meu filho tá ali, ele tá precisando de ajuda, eu combinei com ele. Se tiver alguma emergência, você me fale. Eu acho que ele tá tomando banho ali. Certo? Então, voltando. Então, isso vai acontecer, não tenho como evitar. Está fora do meu domínio porque eu estou sozinho agora. Então, a gente, como a gente está trabalhando com o pensamento Lean, agregar valor, entregar para a sociedade, ter a questão de liderança, uma coisa que eu deixo para vocês, claro que isso é um overview, a gente poderia ter uma coisa bem mais estruturada, uma conversa, principalmente lá no curso do Cefosp. A gente precisa menos isso, menos gratificação. Quando eu falo gratificação, é aquela gratificação mesmo. Claro que eu preciso de uma gratificação. Mas não que ela venha como um indutor para que eu possa produzir. A gratificação é um recurso necessário para definir papéis dentro da organização. Mas mais importante do que essa gratificação pecuniária, o que a gente precisa mais com o pensamento Lean é reconhecimento. Reconhecimento, quem de fato está na ponta, quem de fato produz, quem de fato entrega, quem de fato está construindo algo e que quer o bem para a sociedade, que quer o bem enquanto servidor público. A gente está falando aqui do governo, tá? Mas obviamente aqui serve para qualquer tipo de empresa. A gratificação pecuniária, aquilo que tem valor, vai servir até um certo momento, mas depois ele vai deixar de existir, porque o ser humano ele quer mais, ele é ávido por mais coisas. Tá? Então, fazendo um resumo aqui, a gente está em 15 de 18, pensamento Lean, ele é baseado no propósito, eu quero saber o porquê, para depois saber o que. Eu preciso identificar qual é a minha estratégia da minha unidade, quando eu falo em estratégia da minha unidade, quem é meu cliente, se eu estiver trabalhando na minha empresa pública, na minha secretaria, na minha autarquia, na minha entidade pública, e eu não souber quem é o meu cliente, eu estou com um grande problema, é preciso refletir. A gente tem que prestar atenção para ambientes altamente hierárquicos e a gente tem que prezar pela promoção da liderança e não da hierarquia. A gente tem que se preocupar com menos controle, aqui eu colocaria entre aspas, o pessoal do Tribunal de Contas vai me matar, mas a gente tem que se preocupar com a quantidade de esforço do meu trabalho que gera atividades produtivas. Porque se eu tiver controle por controle, eu não produzo nada, eu vou emitir meu relatório que ninguém vai ler, eu vou colocar lá no meu website e ninguém vai ler, não vai servir para nada. Vai ter o BI, vai ter o dashboard, mas e a produção e os resultados, onde é que estão? Então, esse é o pensamento Lean. E não esqueça dessa palavra aqui, pensamento sistêmico lá da administração para tudo que fazemos na nossa vida. Então, esse aqui é um pouquinho um resumo. Me desculpa aqui que eu estou com um bocado
Tem papeizinhos aqui que estão direcionando a apresentação. E falta um último aqui, ó. Algumas 10 diretrizes que tem a ver com o pensamento Lean. Obviamente não estou aprofundando, mas vou fazer aqui, mostrar para vocês. Pessoas, facilitador, menos hierarquia, mais liberdade e mais criatividade. A gestão é baseada nisso aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Tem... Vou virar aqui a página agora. Inovação, gestão participativa, liderança, participação. Eu preciso gerenciar o sistema e não gerenciar a gente. Então aqui é umas diretrizes, um resumo do como é que a liderança Lean, como é que o Lean pode ser implementado. Tem uma pergunta aqui da Helena. Produção e controles devem ser ações paralelas com foco na avaliação dos resultados. A gente vai ver aqui que tem um ciclo PDCA, cadê ele? Tá aqui, ó. O controle devia ser baseado mais no ACT do PDCA, para poder depois eu aqui, ó, checar e depois eu agir. Aí o pessoal esquece de agir e replanejar, rodar o ciclo e faz o controle por si só, o controle. Então não é a crítica em si apenas para o controle, e sim para um controle que gera um resultado e tenha uma interação. Então esse é uma essência lá de Deming, né? Deming, a propósito, foi lá para o Japão e foi um dos principais responsáveis do pensamento Lean e da ruptura de paradigmas que aconteceu na fábrica, na indústria japonesa, tá? Mas aí está um pouquinho fora do nosso escopo adentrar nisso aí. Então, já falamos sobre o que é Lean de maneira, obviamente, bem reduzida. Desculpa aí a interrupção. Aí eu trouxe aqui para vocês alguns itens que eu considero desperdício no dia a dia da gestão pública. Talvez alguns deles podem ser vistos em qualquer reunião, em qualquer abordagem, mas o primeiro é isso aqui, ó. Reunião. Quantas vezes entramos numa reunião sem saber para que é, quem convocou, qual o propósito da reunião, vai tratar o quê, quando a reunião acaba. A reunião pode durar a manhã todinha. E o interessante disso aqui é que muitas vezes você, quando está na condição de gestor, você passa o dia em reunião. Mas isso a rigor não pode ser necessariamente um problema, mas isso acontece com muita frequência. Cadê o seu, a não ser que você esteja dirimindo, né, facilitando essas reuniões para algo produtivo, mas quem já não chegou em casa depois de um dia de trabalho, 2 dias, e você não produziu nada, só se reuniu? Existem 4, 5 memórias de reunião, encaminhamentos, e ninguém lhe disse qual é o objetivo daquela reunião. Tem uma discussão nessa semana no LinkedIn que um rapaz lá, um gestor lá do Ministério Público do Rio de Janeiro, bem interessante, eu posso compartilhar depois se alguém tiver interesse. Eles implementaram lá, olha que é serviço público, tá? Uma forma meio que, entre aspas, radical. Eles disseram que não pode ter mais do que 3 reuniões por semana, porque uma reunião só deve ser chamada, aos olhos dele, se realmente tiver necessidade de se juntar as pessoas para produzir algo. Uma reunião, salvo engano, era 15 minutos, outra reunião era de, no máximo, 1 hora, e a outra reunião também era de 1 hora. Era na segunda, quarta e sexta. Era, digamos, proibido se reunir mais do que essas 3 vezes. Eu até comentei, eu disse, na minha opinião, veja, o problema não está necessariamente na quantidade de reunião. O problema está em que, eu até anotei aqui, deixa eu pegar, na quantidade excessiva de reunião. O propósito, vê, eu falei de propósito antes,
Então, se eu vou me reunir e não se sabe qual é a pauta, a ementa daquela reunião, veja, se eu for assistir o jogo do esporte, a pauta é o esporte, o Recife, que é o meu time, contra outro time. E isso vai durar 2 tempos e 45 minutos com intervalo. Então eu sei o que eu ver. Se eu for no cinema assistir o filme, eu sei que filme é, eu sei do que se trata o filme, ou pelo menos eu posso ter visto a sinopse, e eu sei pelo menos o tempo do filme total e seu local. Mas a gente se reúne às vezes sem saber o tempo que aquela reunião vai acabar, o escopo daquela reunião. A reunião não tem facilitador, todo mundo fala ao mesmo tempo, ninguém anota de maneira fácil. Então isso aqui é um grande desperdício que eu observo no serviço público, independente da posição que você estiver. Desde o gestor, faz quase 12 anos que eu estou no governo do estado e acho que 8 anos desse tempo eu fui gestor de uma área de TI, de uma secretaria, e depende, desde você como do estagiário ao analista, ao gestor, isso aqui é uma coisa que a gente perde muito tempo, desde que ela não tem propósito, ela não tem, é muita reunião. Imagina você passar a semana toda, chegar no final da sexta-feira, você só tem encaminhamento. Você não gerou atividade produtiva, você só tem encaminhamento. Outras pessoas vão fazer, que porventura também tem encaminhamentos, e pode gerar um ciclo vicioso que você não consegue tratar. Então preste muita atenção a reuniões. Coloque um facilitador. Define o tempo máximo. Define a pauta. É muito básico, mas a gente esquece de fazer. Vamos se reunir, gente, e a reunião de 3 às 3h30 e vamos tratar disto. Fulano vai participar e a gente vai registrar de maneira simples os encaminhamentos dessa forma. Aí não vou entrar no detalhe da forma. Então, isso, a Camila está dizendo aqui, online é a mesma coisa. E online é outro tipo de facilitação, bem comentado aqui, tá? Porque agora está vendo online. Então, qual o problema do online? A pessoa entra, outro vai entrar, outro vai cair, outro não sabe usar o Zoom, outro não sabe usar o Instagram. Então, fora a barreira tecnológica, você tem que colocar um time lá para poder. Então, veja a quantidade de improdutividade que a gente pode ter. Então, online é fundamental que as pessoas conheçam a ferramenta, porque você vai se reunir e não vai alcançar o objetivo. E tem gente que gosta de falar mais com outras pessoas. E esse tipo de gente sempre vai ter em curso, sempre vai ter em reuniões. E se não tiver um facilitador, essa pessoa que gosta de falar mais vai polarizar e vai destruir a sua reunião, o seu curso, a sua live. Então é simples, mas é uma forma de desperdício que a gente vê muito na administração. Outra coisa aqui, ó. Gestão de contratos. Eita, é um desperdício. O pessoal da parte de controle vai me detonar. Mas por que eu posso considerar a gestão de contratos, a depender da forma que ela é conduzida, como um desperdício? O que acontece muitas vezes? O esforço da gestão do contrato, o tempo que eu vou gastar, os recursos que eu vou alocar para gerir o meu contrato é desproporcional, maior do que a atividade produtiva do objeto que meu contrato realiza mês a mês. Então a gente tem que prestar muita atenção quando as atividades da gestão do contrato estão desproporcionais àquilo que agrega valor, que é o objeto do próprio contrato. Se você tem uma empresa de terceirização, por exemplo, contratada para fazer o apoio, e não a gestão, é o apoio da gestão do contrato, seja você até público ou privado, você vai gastar mais de unidade de serviço técnico, que é uma métrica utilizada em contratos públicos, ou homem-hora, se for o caso, para fazer a gestão do contrato do que o produto do contrato. Então a gente tem que dosar isso onde? Nos nossos requisitos da nossa licitação. Quando você, gestor, estiver escrevendo o termo de referência para contratação pública, é aqui que está. O que a gente costuma colocar aqui?
A empresa tem que ser especialista de A a Z. A gente quer o melhor. A gente quer 15h30, a gente quer o melhor para... Obrigado aí, Leônia, 15h30, tá dentro do time. A gente quer o melhor para a administração e a gente esquece que quanto mais travado, mais engessado o contrato mais travada e mais engessada a execução do contrato vai ficar, e você não pode fazer aqueles termos aditivos alterando o objeto contratual no Estado, não é relação privada. Então, o grande desafio é o que? Fazer os requisitos, os meus requisitos do termo de referência, de acordo com o que realmente tenha valor. Eu vou pedir isso aqui, o André da Paz, isso não é de hoje. É lá do Decreto-Lei de 67, que definiu os fundamentos da administração pública, que é o que? O princípio fundamental é organização, é planejamento. E a gente está patinando até hoje. Então, se a gente não definir o que tem valor lá no contrato, a gente vai ter uma execução que vai dar muita dor de cabeça, e o maior prejudicado vai ser o gestor. Ele vai estar nos telejornais. Não muito pela culpa dele, mas culpa por todo o processo que fez com que uma gestão de contrato seja absurdamente tenebrosa, na verdade, muito rigorosa, de maneira desnecessária. Eu solicito certificação A, certificação B, C, D, E, mas na prática eu não vou precisar nada daquilo, ou muito pouco daquilo, e ademais o contrato vai ficar muito caro. Então esse é a minha orientação. Aqui a gente vai aprofundar em exemplos práticos, mas preste atenção quando você estiver escrevendo o termo de referência. É outro desperdício. Cuidado. Outro aqui, ó, planejamento estratégico. De maneira tradicional, o planejamento estratégico na administração segue o ciclo orçamentário. Aquele lance, aquela questão de 4 anos, 3 anos mais um do novo governador, prefeito ou presidente. Mas quem é que se planeja 4 anos hoje em dia? Até que ponto esse modelo não deve ser revisado? Eu defino minha missão, visão, valores, baseado no Balance Scorecard. Defino meus projetos para alcançar aquela estratégia, mas será que isso está trazendo valor? Eu estou medindo isso? Veja o que aconteceu de janeiro até agora, que é 8 de junho, há 3 meses atrás. Nossa vida fez isso. Então, até que ponto esse planejamento clássico tem que ser também muito engessado, como às vezes ele é? Então, prestemos atenção nessa forma. Tudo que eu estou falando aqui não é uma crítica necessariamente ao fazer ou não fazer. É a forma, é o como fazer e como esse planejamento ele está atinente às mudanças do nosso dia a dia, a mudança que nossa empresa, a nossa entidade, a nossa autarquia, a nossa secretaria é bombardeada pelo mundo, né? Pelo status quo. Então não deixemos de prestar atenção que o meu planejamento tem que agregar valor a quem a gente falou anteriormente, que é nosso cliente. A Ana Lúcia aqui está dizendo que a gestão de contrato é muito importante, ela é fundamental. Então, mas como eu disse, é a forma que se faz a gestão de alguns contratos, a forma que a gente define nossos requisitos, que uma vez definidos eles não podem mudar, e dá muito dor de cabeça para o gestor do contrato quando isso é escrito dessa maneira. Outra questão aqui que eu trago e me chama muita atenção, já me chamou muita atenção e continua a me chamar muita atenção, e tem a ver também com o propósito de uma unidade existir, de uma autarquia existir, de uma secretaria executiva. É isso aqui, ó. Unidade de projetos especiais, que pode ser também Secretaria de Projetos Especiais, Superintendência de Projetos Especiais, Divisão de Projetos Especiais, Secretaria Estadual de Projetos Especiais. Mas se você for ver, é uma dica, é uma sugestão que eu faço para vocês. Existe, só pegar, eu cataloguei algumas. Deixa eu pegar aqui.
Distrito Federal, Maranhão, Campo Grande, Santo André, Bahia, Governo Federal. Eu encontrei aqui, fiz um catálogo bem rápido de algumas secretarias e projetos especiais. Mas quando você vai ver qual é a atribuição, qual é o propósito dessa secretaria de projeto especial, a gente às vezes não consegue identificar. O que é que ela faz? Por que ela existe? Eu estou usando esse exemplo porque esse mesmo exemplo pode ser atribuído para a nossa unidade. Então, atenhamos a ver qual é o regimento interno da gente, por que a gente existe. Será que o que a gente está fazendo já está sendo feito por outra unidade? Às vezes da outra sala da mesma empresa, da mesma secretaria. Será que não tem atribuições conflitantes? O pensamento Lean, como eu disse anteriormente, ele pede para que você trabalhe de maneira holística, sistêmica. Então, na medida que você não conhece ou desconhece por alguma razão, não lhe foi colocado para conhecer como funcionam outras organizações ou unidades, começa a se criar esse tipo de entidade. Eu não estou falando de questão avessa à administração pública, né? Questão de desvios, corrupção, não. É questão de ausência de, muitas vezes, de propósito. Às vezes, e não muito raro, na mesma organização, nós temos duas unidades fazendo a mesma coisa e às vezes coisas de maneiras conflitantes. Eu estou pensando a pessoa está pensando B. E as duas vão executando, até que na frente dá o conflito. Porque não se encaixa, não se conversou anteriormente. E se definiu assim. Está no regulamento, está na lei. Então, mais uma vez a palavra propósito. Então essa visão sistêmica é fundamental. Ela é tão fundamental que a gente... É engraçado que aquilo que é mais básico a gente esquece ou não verifica que é a origem dos problemas. A visão sistêmica. Então, requisitos da licitação. Um exemplo daqui, ó, de um contrato que eu já vi. Para emitir em determinado contrato que eu já vi, para emitir o relatório, eu contrato a empresa via licitação e essa empresa está prestando o serviço e emite um relatório de execução. Uma semana para eu validar esse relatório. Uma semana de trabalho para validar o relatório, para dizer se está certo ou errado. Pode estar tudo errado, mas eu vou gastar um tempo improdutivo, sempre entre aspas, de uma semana. E se for contratação de serviço de apoio, vai ser muitas horas, homem-hora, né, para se executar esse tipo de serviço. Lembrando, pessoal, que essa live vai ficar gravada tanto aqui no meu Instagram, como no Instagram TV, vai estar no meu YouTube, que eu vou botar no link depois, e vai estar no link do oficial do Cefosp oficial. Vou gerar o arquivo, vou passar para o pessoal lá do Cefosp, ele vai pedir para fazer, eles vão fazer o upload, tá? Então, requisitos da licitação é o fundamental. Tem outra coisa aqui que se esquece de fazer, dar um exemplo, eu até falei com os colegas, que é a parte de contratação pública. Já falei aqui bastante, na verdade, né? Tem um conceito de tudo que a gente faz, que é isso aqui. Vou trazer aqui o quadradinho. Tudo que a gente faz tem isso. Tem um início, tem um fim. E uma atividade, a rigor, ela tem um início, ela tem um fim. Então vamos para o processo licitatório. Veja que eu vi algumas denúncias de utilização erradamente da lei em relação ao Covid, porque a lei 866 ela é muito travada. Para quem conhece a lei, ela coloca os seus controles para evitar que o gestor faça de maneira inadequada o que não se deve fazer. Mas vamos pensar, início de uma demanda pública, entrega do serviço ou do produto para o cidadão. Então isso tem um início, isso tem um fim. Naquele processo que eu falei, que é a gestão do contrato,
a gente pode verificar o início desse processo. Eu inicio alguém me demandou algum serviço público ou um produto público, e ele tem o início e o fim. Considero o início dessa demanda, e o fim nem é a licitação, o fim é a entrega do produto. Já vi casos que, se eu for demandado hoje, eu só vou entregar o produto na mesa do cidadão, na verdade do usuário final, daqui a um ano. Veja que assustador. O início da demanda e o produto na mesa do usuário final, um ano. Então, o que é que a gente deve fazer? A gente tem que mapear isso. A gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que diminuir esse time. Como é que é chamado esse time? Segundo o Lean, é o lead time. É o tempo que algo inicia e termina. Mais detalhes, pessoal, é no curso lá do Cefosp, mas dá para entender o conceito. Tudo que inicia e termina tem um lead time. E o que eu devo fazer? Utilizar essa ferramenta do Lean, poderosíssima, que muitas vezes muita gente nem conhece. Mapeamento de fluxo de valor, ou Value Stream Mapping. É uma das ferramentas do Lean que pode ajudar a administração pública a identificar o quanto tempo algo fica em algum setor. O Estado de Pernambuco tem um SEI, certo? Que eu despacho algo para uma unidade, fica um tempo nessa unidade, vai para outra até que o processo é concluído. Esse tempo total é o lead time. Eu fui pedir um curso de formação fora do estado e a quantidade de interações que teve foi 258 interações até chegar ao final. Então esse processo tem um gestor. O gestor do processo, ele tem que fazer com que a diminuição desse tempo, dentro do legal, obviamente, dentro da legalidade, a gente não pode se burlar para fazer uma coisa legal. Então, mas a sociedade, ela urge. Eu preciso entregar o computador para a criança lá no colégio, eu preciso entregar o respirador lá no hospital, eu preciso construir adequadamente aquela via. Então eu tenho que terminar com a máxima qualidade possível nesse período de tempo. Então o mapeamento de fluxo do valor, ele identifica as etapas de cada processo, de cada consumidor, de A para B, de B para C, de C para D, de D para E. Eu identifico aquilo que agrega valor, aquilo que não agrega valor. Tudo que agrega valor é um trabalho que é considerado produtivo. O que não agrega valor é um tempo de espera, por exemplo. Imagina um processo que passa um ano para ser concluído, mas só tem de trabalho produtivo um mês, 2 meses. E isso acontece mais do que nós podemos imaginar. Então, o pensamento Lean, ele pede para avaliar de maneira sistêmica, identificar o seu processo, reduzir o desperdício. Então vamos pegar aquele PDCA lá. O que é que a gente esquece de fazer? Ó? A gente planejou, estamos fazendo, esquecemos de checar, tomar alguma ação para replanejar, e nosso processo continua tendo um lead time de 1 ano. Então você que tem 39 pessoas, eu agradeço a todo mundo. Isso vale também para a empresa privada. Quanto tempo, avalie no seu processo, quanto tempo as coisas iniciam e as coisas terminam. Quanto tempo demora isso? Porque a gente, depois de identificar isso, minimamente, a gente consegue aplicar essa técnica. Mais uma vez, detalhes dessa técnica vai estar no curso lá no Cefosp. Eu espero produzir a versão online nesse mês de junho. Ela não está pronta ainda e submeter lá para o pessoal para a gente ver. Isso faz parte do escopo do curso. Tá? Então, mais o que? A gente está 5h45, temos 15 minutos. Mais 5 minutinhos aqui, eu vou abrir
e vou dar uma lida para ver quais são as perguntas que tem. E vou fazer aqui por último uma alusão, além do fechamento, da parte do... Eu falei da inovação, que são dos princípios da liderança Lean, que a gente tem que promover o processo inovador das pessoas, e não tenhamos pessoas em nossas, no serviço público que não tenham oportunidade de promover entregas, porque elas não são ouvidas, não tem um fórum adequado. E uma das maneiras mais rápidas de gerar esse ciclo, tem um livro bem interessante que chama Lean Startup, que ele tem esse ciclo alternativo, que é: promova a geração de ideias, construa o que você quer fazer, tenha algo pronto, meça, colete seus dados, tenha um aprendizado e gere novas ideias. Então, de ideias eu construo, eu deixo pronto, eu meço, vai ter alguns dados dessa medição. Depois da medição eu tenho o aprendizado, depois eu tenho novamente um novo ciclo. E o que a gente tem que promover é que esse ciclo seja executado de maneira mais rápida possível, de modo que eu tenha algum valor. É assim que as empresas, principalmente de tecnologia da informação, fazem para entregar algo com rapidez substancial para os seus clientes. Afinal, se ela não fizer isso, ela vai morrer. Então a gente não pode deixar que o serviço público também morra. A gente pode. A maioria dos meus amigos tem muitos amigos da administração, da iniciativa privada, e quando eu faço alguns cursos, quando eu fiz alguns cursos, um curso que eu fiz em São Paulo, só tinha eu de servidor público, os comentários eram, assim, meio que... A gente tem que se defender, a gente tem que produzir, a gente tem que verificar. Estamos aqui para defender a população, estamos aqui para defender, existe trabalhador, a gente tem que prestar a defesa. Então, o pensamento Lean, uma ruptura que a gente tem que fazer, uma coisa que eu faço novamente o destaque, na minha opinião, é esse aqui, ó. Mais uma vez. Valorizar as pessoas. Sempre ter pessoas que possam ser facilitadoras. Que eu promova menos a hierarquia, mais liberdade e mais a criatividade das pessoas no serviço público. Esse é o nosso desafio. Mais inovação, mais gestão participativa. A gestão participativa não é aquela de botar todo mundo numa sala, fazer o brainstorm de cada mesinha, coletar no flipchart, não. É muito mais do que isso. Porque muitas vezes, quando isso se faz, fica lá no mapa da estratégia, fica lá na parede e não vai servir para nada além do que ficar na parede. Então, é preciso que a gente tire da parede e coloque em execução de fato. Tá? Então, Ana Paula Moraes, a gente tem que defender, porque tem muita gente competente no serviço público e a gente tem que defender. Tem muitos amigos aí que estão no serviço privado, né? Mas a live é aberta para todos, para quem quer que seja ouvir. Então, vou dar uma lida aqui em algumas mensagens. A gestão de contrato é muito importante. Como iniciar tais conceitos na esfera pública, planejamento estratégico, modelos de contratação. Eu acho que para iniciar tem que partir. Eu não vejo se não partir quem está na liderança. Se confunde muitas vezes a palavra liderança com hierarquia. Muito provavelmente quem está acima. Quem é um líder do campeonato, quem é um líder da Fórmula 1, é aquele que está à frente e os demais são subalternos. O líder do governo, o líder da cidade, o líder do município, o líder da autarquia, o líder da secretaria. Então o líder, quem está acima, tem que deixar de ser, segundo o Lean, isso é um dos valores, de ser hierárquico e ser mais líder, que as pessoas, que ele consiga lidar realmente com as pessoas, liderar as pessoas. Se não partir dela, a gente não consegue ter esses conceitos. Eu acredito que seja muito difícil a gente conseguir o bottom-up, né? Mas se você é líder de uma unidade,
vinculado a uma gerência, você já consegue ter um grau de influência naqueles seus liderados. Não seja chefe, seja líder. Se você é gerente e tem algumas pessoas subalternas a você, veja a palavra subalterna, faça com que valorize as pessoas. Quando o seu funcionário fizer algo, fale o nome dele. Promova um fórum que ele esteja visível, porque as pessoas que são responsáveis pelos produtos nas nossas entregas. Não confundam a hierarquia com a propriedade dos trabalhos, e sim com o compartilhamento do trabalho. O trabalho é do time, é das pessoas. Modelo de planejamento estratégico, eu acho que o planejamento estratégico tem que ser voltado para uma interação menor, porque eu não consigo trabalhar 4 anos. Como é que eu vou fazer isso? Há alguns meses atrás, eu não estava pensando em fazer um curso online. Aí eu já dei aula na pós-graduação, fiz a segunda live. Então como é que a gente não pode verificar que o que serve para a gente pode servir também para a empresa, claro, com os graus de devida comparação, obviamente, né? Modelos de contratação, infelizmente a gente tem uma restrição legal, né? Porque a lei diz o que a gente deve fazer, mas a gente tem também a possibilidade de definir normativos, regras que flexibilizem, que facilitem nossas vidas, que a gente afira o nosso lead time, nós identifiquemos nossos processos e façamos proposituras aos órgãos de controle. Então, se você, respondendo aí a Liane, se você estiver na posição de liderança, qualquer que seja, ou hierarquia na sua empresa, você consegue fazer dentro daquele escopo. Mas o ideal é que seja, na minha opinião, lá de top down, porque se o líder não lidera, por exemplo, os seus liderados não vão executar aquilo. Ele não faz, porque eu vou fazer? Então, na medida que a gente começar a fazer, promover aquelas ações que podemos engajar as pessoas, eu acho que é uma semente que a gente planta e a gente cultiva, feito um regador. É feito um regador. Então, o pensamento Lean, ele é baseado nisso aqui. Acho que a gente está acabando. Deixa eu ver mais aqui. Algumas outras perguntas. Tem que ter ponto de controle, não é? Sim, Ana Gama aqui. Um abraço, Ana. Visão sistêmica fundamental. Tem o decreto 67. Quem não souber, decreto 67, mais uma vez, é os princípios da administração pública, a organização do Estado. Deixa eu ver mais aqui. Perdi um dia em reunião que não serviu para nada, exatamente como você está falando. Então a gente tem que ter muito cuidado para isso. Então, resumindo, gente, o que é que eu posso deixar aqui para vocês? É apenas uma reflexão. Eu peço até desculpas por ter, porventura, me embaralhado aqui, mas é uma forma que eu quis que ficasse registrado, tá? Para vocês, o que eu queria falar. E eu deixaria 2 palavras aqui para concluir o pensamento Lean, que a gente vê muito em eventos privados, né? Parece que só pode o serviço privado fazer algo de bom. Não, nós temos nosso valor. Então, que promovemos esse valor no serviço público também, da mesma forma que em muitas empresas privadas isso é apregoado e executado, e que definamos um propósito real, então não apenas para nossas vidas, quanto para nós enquanto agentes públicos, enquanto nós assim estivermos. Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço aí, tem pico aí de